cada coração, cada vida, cada história, para viver fielmente aos preceitos. Meu Senhor, vosso Deus, cuide de cada um de vocês. Continuem vivendo o meu querer na vontade de cada um de vocês. Cristiano falou, e quando a gente orar, Deus mostrar corações feridos. Também aquela passagem de João Batista, com a pedida da cabeça, que aquela moça lançou bem e pediu a cabeça de João Batista no quarto. E o discernimento que o Espírito Santo ia me trazendo, que muitas pessoas estão em depressão. Enquanto que o Espírito Santo renova primeiro a nossa cabeça. O diabo está lutando com as mentes das pessoas, tentando colocar doenças, enfermidades. Sabe, meu irmão e minha irmã, lute para que o inimigo não peça sua cabeça no quarto. Deus está tocando, eu recebo o que o Cristiano falou. Obrigado. Vamos tomar posse da graça de Deus. Glória a Deus. Senhor Jesus, nesta hora, estamos sendo agraciados com o poder de Deus, irmão. O Senhor está tirando de nós a palavra que é máscara, como se fosse maquiagem, pigmentação. Não sei se você está no meio de nós, mas o Senhor tem uma porção redobrada daquele banho espiritual que estamos tomando agora. Irmãos, toma posse. Até a nossa pele está mudando, a nossa pigmentação, do brilho da unção de Deus. Talvez você tenha problema de alergia. A palavra do Senhor coloca era isso mesmo. Não sabe aquela
gente tocou aquele maravilhoso. Deus, nessa noite, vem nos lavar, Jesus. Porque o Senhor colocou em meu coração aquela passagem do batismo, onde Jesus é batizado nas águas. Eu tenho essa visualização de nós, um por um, Jesus nos mergulhando no batismo do Espírito Santo, nos lavando no Espírito Santo. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. E assim, na hora que ele estava ali falando, o Espírito Santo, traz uma tocha grande, um fogo, mesmo uma tocha grande, e o Senhor Jesus disse: eu estou aqui do lado de vocês, eu estou aqui. Pede que eu estou aqui. E vinha muito forte esse trecho da música. Venha a mim dar tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Vinha muito forte essa música. E não só a música, essa oração, sabe? Meu irmão, ele está dizendo: venha a mim, traga tuas dores e o teu coração. Tem mais alguém? Enquanto a Rita se prepara. Amém, povo de Deus? Amém. Ninguém quer falar mais, vamos chamar o nosso irmão Cristiano, que veio de longe, né? Sim, com a casa de Deus. Longe. Olha, levando também. Traz um burro com todo amor. Vamos orar pelo nosso irmão Cristiano. Tomar aguinha. Pai eterno, Pai amado, estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor Jesus. Queremos pedir a intercessão de Nossa Senhora, que está aqui presente, São Miguel, São Rafael, São Gabriel. Ó Pai de bondade, eu já entrego Cristiano, essa partilha, no coração de Jesus e no coração de Maria. Toma conta, Deus, toma conta desse Teu filho, partilha com tanto amor, seja no norte, seja no sul, ele vem com tanto amor. Obrigada, Senhor Jesus, pela vida do Cristiano, pelo ministério dele. Toma conta, Senhor Jesus. Eu sei que não é fácil, mas o Senhor é contigo, a mãezinha do céu. Muito obrigada, Senhor Jesus, pela vida do Cristiano. Ó Senhor Jesus, que ele fale de Ti, Senhor. Que seja feita a Tua vontade, não a vontade dele. Que ele seja canal da Tua graça, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Que possamos abrir o nosso coração, limpar os nossos ouvidos, para ouvir a palavra de Deus. Um coração com amor, um coração adubado, que a terra seja boa. Oh, meu amado Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Eu te louvo e te agradeço, Senhor Jesus, porque eu sei, você sabe, que a palavra de Deus é luz, é vida, é tudo a palavra de Deus. Muito obrigada, Senhor Jesus. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela vida do Cristiano. Chama lá, chama lá.
Chamalai, ralai, ralai, camará, chamalai. Passa na frente, Nossa Senhora. Toma conta desse teu filho. Oh, minha Virgem Mãe. Intercede a Jesus, lá pelo cristiano, nesse momento, irá partilhar a tua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Agindo Deus, Quem impedirá? se Deus é por nós, Quem será contra nós? amém. Vamos ter 35 minutos, tá, Cris? Ok. Da onde vocês estão de pé como guerreiros em Cristo, de pé como grupo de oração semeando com Jesus. O nome faz jus a isso. Então é necessário que, para que nós continuemos nessa semeadura, para que cada um de vocês que continue nesta luta, nesta labuta, e antes de mais nada, eu tirei por alguns minutos a máscara, porque eu estou um pouco distante de vocês, para que melhor a mensagem e a palavra de Deus ela venha verdadeiramente se encontrar. E a partir do momento quando eu terminarei de partilhar, eu colocarei a máscara de volta para evitar maiores problemas, e assim vocês estiverem bem prevenidos. Quero convidar vocês a tomarem seus assentos neste presente momento. Pode se assentar, fica à vontade no seu próprio lugar. Para quem não me conhece, eu me chamo Cristiano, faço parte da renovação carismática da Diocese de Campo Limpo como pregador da Palavra de Deus, e o Senhor me incumbiu de estar aqui com vocês nesta noite. Eu vou falar o meu grupo de geração. O meu grupo de geração é o grupo de geração Dani Almas, da Paróquia de Cristo Ressuscitado, aonde o meu grupo ele acontece todas as quintas-feiras, a partir das 7h30 da noite. E o tema que foi proposto para o núcleo do grupo de geração Semeando com Jesus, para tratar com todos vocês, que é da seguinte forma: a questão do pecado. Como seres humanos finitos, somos chamados por Deus a viver a bem-aventurança, a viver a vida eterna. E nós enfrentamos um dos piores adversários da nossa existência. Aquilo que nos traz o quê? Uma cultura, vamos assim dizer, da comunhão para com Deus. E eu quero convidar a todos vocês a abrirem a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo número 6. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6. E eu vou pegar apenas o versículo de número 23. Capítulo 6 de Romanos, versículo 23. A Bíblia Ave Maria está na página de número 1455. Capítulo 6 de Romanos, versículo 23. Novo Testamento. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Eu aguardo as pessoas procurarem. Não tem problema. Com a graça de Deus, né? Aqueles que acharam, levante a mão só para saber. Aqueles que acharam. Que bom. Eu aguardo mais um pouco, para que nós possamos ler juntos, mais calmamente, mais tranquilo. E aqueles que porventura vieram de uma geração e não tem Bíblia, senta com quem tem a palavra de Deus, né? Senta um pouco quase próximo, não junto, mas vamos manter o protocolo. Amém? Está ok? Ou não? Vamos lá? Vamos começar a ler então. Versículo 23 vai nos dizer assim: porque o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus, este versículo que nós acabamos de ler. Se nós somos filhos de Deus,
Antes nós éramos criaturas. Por quê? Pela virtude do sacramento do batismo, a gente morre como um homem velho e a gente renasce como um homem novo. A didática da igreja vai nos ensinar de que quando nós recebemos o batismo, o pecado original praticamente se apagou, mas porém a consequência e a concupiscência ela acontece, ou seja, nós nascemos de natureza pecadora, uma vez perdoados e reconciliados com Deus por meio da morte, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, como filhos da igreja, precisamos o quê? Abraçar o projeto na qual o próprio Senhor Deus tem para conosco, que é o quê? É viver constantemente a graça proposta do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo, no início da carta, do capítulo 6, ele vai rejeitar tudo aquilo que seja de pretexto de permanecer no pecado. E ele exorta para que nós não possamos permanecer, mesmo a gente tendo ciência da lei. O que vem a ser a lei? Os mandamentos da lei de Deus, na qual nós somos obrigados a observar e também a praticar. Mediante a isso, nós como cristãos precisamos viver a virtude. O que vem a ser a virtude? Que é o oposto do pecado. Uma vez que nós vivemos aquela predileção que Deus nos propõe de fazer o bem. O que é fazer o bem? Sabe aquele jargão que é muito dito? Fazer o bem sem olhar a quem? Nós precisamos fazer o bem nosso e também proporcionar a executar para fazer o bem do outro. Ou seja, o Senhor ele nos chama por meio da vida de virtude a nós vivermos, a nos tornarmos semelhantes ao próprio Deus. Duas coisas são importantes para a nossa caminhada e para a nossa vida cristã, que são as virtudes humanas e as virtudes cardeais. O que vem a ser as virtudes humanas? Que é exatamente derivada da razão e da fé humana, que nós somos chamados também a controlar ou regular as paixões e a conduta moral humana. Porque o pecado, querendo ou não, ele faz parte da didática da moral da fé, da moral cristã, na qual nós somos a igreja una, santa e católica. Eu falei um pouco das virtudes humanas e nós vamos aqui falar sobre as virtudes cardeais, que nós somos chamados a viver a santidade, vivendo a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Mas para que isso se chegue a um patamar, vamos assim dizer, ou até mesmo um nível, nós precisamos atingir em sua plenitude. E quais são essas três coisas que nos fazem chegar a essa plenitude? Justamente a virtude teologal. São três virtudes teologais que nós somos chamados a viver: a virtude da fé, a virtude da esperança e a virtude da caridade. Deu para entender que virtude e pecado são duas coisas que não se dão e que não se batem? O cristão ele é chamado a viver a virtude, o cristão ele é chamado a construir, a semear e a plantar a vida eterna. O que nós estamos vivendo hoje em um mundo totalmente contrário e proposto ao que Deus nos pede hoje? Nós estamos como que pessoas sem direção. E ainda mais, o tempo que nós estamos atravessando, tempo pós-pandemia, e o tempo pós-pandemia foi como que uma armadilha para os cristãos se acomodarem na participação dos sacramentos, em se tratando a confissão, em se tratando a Santa Missa. Quantas e quantas pessoas no tempo da pandemia pecaram até mesmo grave, justamente porque se acomodaram com mais cômodo.
Porque o mais cômodo, o inimigo ele continua trabalhando. E quantos de nós estamos vivendo nessa acomodação de missa online, de sacramento online? Eu quero dizer uma coisa para você: não existe sacramento online, porque o que vale é a matéria presente, e nós estamos presentes para verdadeiramente renovar a nossa característica de batizados, que é a confissão. Muitas pessoas estão confundindo grupo de oração. Eu tenho que estar no grupo de oração sempre. É claro, gente, eu não estou dizendo que você não tem que ir mais ao grupo de oração, mas o que eu quero dizer é que o grupo de oração é o quê? É aquilo que te impulsiona a você viver o maior sacrifício de toda a história, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que morreu por mim, que morreu por você na cruz, para que nós possamos viver o quê? A vida eterna. Se você crê nessa verdade, pode aplaudir que é isso mesmo. O próprio Senhor ele vai nos pedir, o próprio Senhor Deus está nos pedindo rigidez no nosso caráter. Quantos de nós perdemos essa rigidez? Quantos de nós perdemos essa força de nós buscarmos uma santidade tão querida e tão esperada pelo Senhor? O Senhor quer de nós o quê? Uma disposição firme para praticar, para viver o bem. Sabe qual é o nosso problema? É a nossa acomodação. Conforme Santo Agostinho vai nos dizer assim, que o pecado é uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei divina. Ou seja, tudo isso que nós causamos, nós ofendemos a Deus e ao seu projeto de amor. É isso que nós precisamos entender isso. O pecado ele é o oposto do amor a Deus. E sendo assim, esse ato do mal é o abuso da nossa liberdade, ferindo a nossa natureza humana. Quanto mais a gente peca, a gente vai ferindo a nossa parte espiritual. Eu não digo tanto a questão física, porque a questão física na perspectiva finita, quando nós morremos, isso é fato, em teoria e na prática, não vamos pecar, mas nós vamos ter um encontro com Deus. Mas qual é o resultado do encontro com Deus? Ou você vai estar com o Senhor Jesus no céu, ou no purgatório, para que você possa passar pelas penas menores. O que você não conseguiu se emendar em Deus em vida, no purgatório você vai cumprir o tempo que for necessário. E a igreja ela nos ensina que nós devemos rezar pelas almas do purgatório. E eu não lembro qual é o santo da igreja que vai nos dizer que quanto mais a gente reza pelas almas do purgatório, mais de 3.000 almas são libertas deste mesmo estado e chegarão ao céu. O que a igreja é sábia nessa parte, devemos dar maior credibilidade às pessoas que estavam em vida, mas que estão no outro plano, que no caso seria o purgatório. E o que nós precisamos também evitar um outro estágio, momento, o inferno. O inferno ele nos separa do amor de Deus, conforme o apóstolo Paulo vai dizer aqui, porque o pecado é o salário da morte. O que é o salário? O salário é o resultado daquilo que você produziu. Quem aqui trabalha, levanta a mão. Quase a maioria trabalha, e no final do mês o que recebe? Uma remuneração. Essa é uma noção prática que São Paulo faz à comunidade aos romanos. Quanto mais a gente peca, mais nós atraímos contra nós o que? A morte espiritual, que na qual não nos afastemos da visão beatífica de Deus. E algo mais, quando nós lembramos da oração do ato penitencial, fazemos aquela seguinte oração: confesso a Deus Todo-Poderoso. Aí tem a outra parte que vai dizer assim: que pequei por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, por minha tão grande culpa. E nós pensamos a quem? A Virgem Maria. A Virgem Maria é a advogada dos cristãos. Nós somos
como que protetores, nós recebemos essa proteção de Nossa Senhora, porque nos últimos momentos de nossa vida, nós não sabemos quando a gente vai estar diante do Pai. Nós precisamos pedir socorro a Nossa Senhora. Quando nós nos sentimos que a nossa missão ela está como que terminando, nós precisamos pedir a Nossa Senhora para que Nossa Senhora ela possa nos advogar nas nossas causas, que Nossa Senhora possa estar nos olhando no momento onde eu irei encontrar com o meu Senhor. E rezo e peço a Deus para que todos vocês possam chegar ao céu, ou no mínimo ao purgatório, porque o inferno eu não desejo. Por isso que eu peço que nós possamos nos esforçar ao máximo para que nós possamos ter uma vida afastada do mal, mas uma vida mais aproximada por Deus. Mas cristiano é um trajeto difícil, e quem disse que é fácil esse trajeto? Quando nós estivermos na igreja, quando nós estivermos neste grupo de geração, porque assim, quando o homem se afasta da caridade e da graça santificante, e não se arrepender, ele é conduzido ao quê? Ao inferno. Que nós possamos entender o pecado de Adão e Eva. O pecado de Adão e Eva não tem nada a ver com questão de relação sexual. Duas coisas ocasionaram para que Adão e Eva estivessem expulsos do paraíso, ou seja, a desobediência e o orgulho. Sendo assim, a igreja ela vai nos ensinar que é pecado contraído e não cometido, é uma condição de nascimento e não um ato pessoal, ou seja, não por imitação, mas por propagação. Isso que se define pecado original. Ou seja, ele é transmitido para todos nós. E sendo assim, sem culpa, devido à sua unidade de origem, que é Adão e Eva. Ou seja, eu havia falado da questão da concupiscência, que é aquela que leva o ser humano a novamente cair. Sendo assim, o próprio Senhor Jesus, em seu infinito amor, ele já se sacrificou por nós, e cada um de nós precisamos nos esforçarmos a nós estarmos mais distantes do pecado. Mas como que eu me distancio do pecado? Orando, irmãos, orando, irmãs. Eu tenho que rezar o meu Santo Rosário, eu tenho que fazer a minha oração pessoal e pedindo para Deus, para que me livre de toda a tentação. Não é isso que nós aprendemos na oração do Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas e tirai-me de toda a tentação. O pecado é o que? É uma tentação, ou seja, duas versões diferentes. O pecado, ele é como que agulha, ele vai tentando furar você para ver se você cai. A tentação é o que? É como que ela aponta para que você possa pecar, mas a tentação em si é como se fosse um cutucão. Você vai cair? Você vai cair? Você vai cair? Agora o pecado não, é uma opção que você fez, de você ferir o próprio coração de Deus. Está dando para entender até aqui? Sim ou não? E nós vamos entender também a queda dos anjos, Lúcifer mais precisamente, né? Deus criou o homem, sim ou não? Livre para participar de sua vida bem-aventurada. E eu mesmo assim, o próprio Deus enviou o seu Filho como Redentor e Salvador dos homens, caídos no pecado, no caso de cada um de nós. E entrando na questão queda dos anjos, esta é a expressão que indica que Satanás e outros demônios que falam que a Sagrada Escritura e a tradição da igreja, olha o que eles vão falar, a Sagrada Tradição e a tradição da igreja, que de anjos criados bons por Deus, transformaram-se em maus, porque com livre e irrevogável escolha rejeitaram a Deus e o seu reino, dando origem ao inferno. E sendo assim, o primeiro pecado do homem vem a ser em Gênesis 3, versículo 5, que vem a ser o quê? Que
desobedeceu e apagou em seu coração a confiança no seu Criador. Ser como Deus, sem Deus e não segundo Deus, é o que a humanidade ela está vivendo nos tempos de hoje. Santo Agostinho ele vai também falar assim, que pela alma corrompida, uma mulher, Eva, entrou a doença, e do corpo íntegro de uma outra mulher, Maria, veio o que? A saúde. Para traduzir melhor, Nossa Senhora veio trazer para nós a saúde espiritual, que o que vinha a ser vida eterna, e o que vinha a ser a doença. A própria Eva desobedeceu e levou Adão a contrair essa doença. O pecado é como se fosse uma doença contagiosa, mas também o pecado ele é como que uma cárie presa no nosso dente. Se a gente não tirar a cárie do nosso dente, o que vai acontecer? A gengiva ela acaba ficando como que fragilizada, e ao mesmo tempo você vai tendo dores intermináveis de dente. E sendo assim, você tem o risco de você perder um dente. A mesma coisa, a nossa vida em comunidade, a nossa vida em igreja. O mesmo Santo Agostinho vai nos dizer que o maior castigo do homem é não amar a Deus. O pecado é isso, ele é um ato, mas é a consequência de que nós nos afastamos de Deus, nós ficamos distantes dele. E sendo assim, ele continua dizendo assim: há desde o início do gênero humano e haverá até o fim dos séculos, nós estamos vivendo nos fins dos séculos, assim, duas cidades, uma dos ímpios e outra dos santos. Nós estamos fazendo parte da santidade de Cristo. E também, quem são os ímpios? Os ímpios são aquelas pessoas que não conhecem a Deus e que estão indo para o inferno, porque um outro santo vai dizer assim, que as pessoas estão indo para o inferno porque não tem ninguém as que rezem para que permaneçam na graça de Deus. Nós estamos vivendo este contraste deste mundo, pessoas que estão afastadas de Deus, mais e mais afastadas de Deus, que estão com riscos de contrair o inferno. Assim como cada um de nós que participamos da igreja, que luta, que vivencia a permanência dentro do nosso coração, do estado de graça. Eu digo uma coisa para você: quer estar no estado de graça? Dê valor para a Santa Confissão. Você vai se lembrar da primeira vez ou da última vez que você se confessou, aquele pecado que mais te incomodava, ou até mesmo você fez aquela confissão que você fez uma confissão que nem o padre entendeu você. Saiba de uma coisa: uma confissão mal confessada, ela não se torna válida. Por isso, uma coisa que eu sempre digo: a questão do exame de consciência. O que devia ser o exame de consciência? Nós precisamos entender por três partes: a Deus, a mim mesmo e aos outros. Primeiro, a Deus. Pecados contra Deus. Eu tenho lido revistas contrárias à fé, eu tenho ido em sessões espíritas, eu tenho ido nas sessões de candomblé, eu tenho lido horóscopo, eu tenho confiado a minha sorte de mãos para aquelas que trabalham na quiromancia. E há cristãos que dividem a fé, e há cristãos que dividem a glória do demônio com a glória de Deus. É o que nós podemos chamar também pecado de irreligião, que tem muito a ver com a questão da superstição. Você passa debaixo da escada, aquele jargão, aquela questão muito boba. Trevos de 4 folhas. Isso é pecado de irreligião. Isso é pecado contra Deus. Você vai num lugar aonde joga-se cruzes. Você quer trazer a pessoa amada, faça uma boa confissão, comunga o Senhor Jesus e vai se confessar com um padre. Não precisa você ir numa casa, você pagar um absurdo, R$1.000, R$2.000, não me interessa. Eu quero que o demônio não vai correr, eu que o parta, porque eu estou denunciando aqui.
Quantos de nós, gente, nós não temos uma fé firmada? E nós pecamos contra Deus porque nós investimos, muitas das vezes, o nosso salário, muitas das vezes aquilo que nós não temos, para ver, olha com que roupa que eu vou hoje. Ah, eu vou de vermelho, ah, eu vou de azul. Você acorda, você liga lá no rádio lá, signos de virgem, pelo amor de Deus. Ninguém é virgem no signo, a gente é virgem como alma preparada por Cristo, é diferente. Agora esse negócio de horóscopo, pelo amor de Deus, vamos descartar tudo. Vamos descascar o horóscopo tudo. É Gêmeos, é Libra, é Touro, pelo amor de Deus. Não. Católico não acredita em horóscopo. Católico acredita num Deus que morreu por nós, que morreu por você, que morreu por mim, que Ele verteu sangue e pagou muito caro por nós, Jesus Cristo de Nazaré. É isso que nós temos que ver. Não há argumento de nós continuarmos nessa vida de superstição, gente. Agora é com as pessoas. Pecado contra as pessoas. Nós fazemos julgamento temerário, muitas vezes. Nós caluniamos, nós mentimos, nós faltamos com respeito com o próximo. Muitas vezes. A gente precisa pensar. O primeiro é com Deus, depois é com o outro. E com você? Aí que está. Será que eu mesmo tenho me permitido Deus me santificar por aquilo que eu ouço, por aquilo que eu olho, por aquilo que eu falo, por aquilo que eu mesmo alimento com a minha alma? Santo Agostinho vai nos dizer assim, melhor, Santo Afonso de Ligório, ele vai falar assim: o pecado mortal é um monstro tão terrível que não pode entrar numa alma que por longo tempo o detestou, sem fazer claramente conhecido. E ainda mais, Santo Afonso de Ligório vai nos dizer para nós: quem não reza é impossível que se salve. É impossível se salvar do pecado sem rezar. É muito impossível. E nós temos uma mãe, a mãe da misericórdia, que é dito e que é escrito no livro Glórias de Maria, no capítulo 1, na página 36. Santo Afonso de Ligório vai dizer assim que Maria é mãe da misericórdia, porque é inclinada a favorecer o bem e a nós pobres pecadores. Nós somos esses pobres pecadores, que são favorecidos por quem? Não só pela misericórdia do Filho de Jesus, mas por ela também. E ele vai falar também, ele vai falar também que Maria garantiu a Santa Brígida, que é mãe não só dos justos e inocentes, mas também dos pecadores que se querem emendar. Santo Afonso de Ligório, ele vai falar as palavras do Papa Gregório VII, que ele escrevia a Princesa Matilde. Ele vai dizer assim: desiste da vontade de pecar e acharás Maria, eu o garanto, mais pronta em amar-te do que a própria mãe. Antes de pecar, pense em Maria, pense no Nossa Senhora. Eu vou fazer uma pergunta bem ousada. Na pandemia, ou pós-pandemia, rezou o rosário? Rezou o texto? Se não rezou o texto, não tem como você não estar na graça de Deus. Não tem como, gente. Alguém vai falar para mim: ah, eu não rezei o rosário não. Mas na missa, você tem participado com o coração aberto, para que você possa se emendar com Deus? Ou durante essa pandemia, você murmurou, gritou, blasfemou contra Deus? No terceiro ponto, conosco, pecamos pela murmuração. A murmuração era o oposto do louvor a Deus. O que foi falado
no início da pregação, que nós pecamos por pensamentos, palavras e omissões. Isso é lógico, gente, isso é muito lógico. E também nós precisamos entender, lá no início, lá em Gênesis 3, antes de acontecer a queda do homem, e não é muito falado, é engraçado que não é muito falado, a questão dos dons preternaturais. O que vem a ser os dons preternaturais? É a graça santificante como herança do céu. São 4 dons preternaturais que Adão e Eva perdeu. O primeiro, a imortalidade, a integridade, a impassividade e a ciência moral infusa. Primeiro, o que vem a ser a imortalidade? Pois a morte é o fruto do pecado. Significa que antes do pecado o homem não morreria. Olha aí, ó, não morreria como hoje poderia morrer, mas a morte seria como que um sono suave, como o de Maria. Nós bem sabemos que Jesus e Maria não conheceu o pecado. Vocês vão entender isso. Maria, ela viveu os 4 dogmas proclamados da igreja. Uma delas é imaculada, sem a mancha do pecado, sem a mancha. Maria é aquela que é a advogada dos cristãos, que somos nós. Jesus, o Filho de Deus por excelência, veio à terra assumir a natureza humana para quê? Assim vai dizer no Evangelho de São João, acho que nos primeiros capítulos, que vai dizer assim: o Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. São João ele não vai dizer só do pecado pessoal. São João ele vai dizer do pecado como que num todo. Por que Jesus veio? Para resgatar todo o gênero humano. Estão entendendo essa frase impactante? Aquele que tira todo o pecado do mundo. O próprio Jesus, ao invés de fazer o inimigo envergonhar de suas obras, ele veio trazer para nós o que? A remissão dos nossos pecados e a salvação. Segundo, a integridade, que é o outro dom preternatural, que não era nada desordenado, mas sim submetido à razão e à fé, sem conflito interior. E o terceiro, impassividade, ausência de sofrimento. O que vem a ser a ausência de sofrimento? Antes do pecado entrar, não havia sofrimento. Se Adão e Eva não tivessem desobedecido o plano de felicidade em Deus, a morte não veria no vosso encontro. Como havia falado antes, que o pecado original não é que a gente cometeu, mas a gente sofreu as consequências. E em geração em geração a gente sofre e a gente comete. E ainda mais, ciência infusa, que tomava o homem apto a assumir suas responsabilidades diante de Deus em dificuldades. Percebe? Antes de pecar, estavam em graça, estavam em ordem. Para você ver que o pecado traz a desordem do gênero humano. E sendo assim, todo homem, no geral, ele questiona sobre si mesmo, sobre a sua divinidade, sobre sua vocação. E no próprio capítulo 1, versículo 26 de Gênesis, que vai mostrar a grandeza do homem, que vai dizer assim: Deus disse: façamos o homem à nossa semelhança, que ele domine sobre todos os peixes e sobre todos os animais. Deus deu a missão ao homem de ser o administrador do mundo, e de não pecador, mas de administrar, de cuidar de toda a criação. E quando a gente toca no assunto o pecado, ele sintetiza o que? A miséria do homem. E em todas as épocas como agora, nós assistimos uma situação contraditória de todo mundo, onde nós vemos a angústia, a injustiça, o ódio, a guerra,
E muitas vezes, vamos admitir, o homem, em geral, ele se declara-se inocente, sem pecado, colocando culpa nos sistemas, nas estruturas, se isentando, colocando toda a responsabilidade nos outros, sem ser a dele. E ainda mais, devido à tendência, taras, hábitos da própria condição pessoal, o mundo vive isso. A pessoa não admite que falha, que erra, que transfere o culpa no outro. Assim aconteceu com Adão e Eva isso. O Papa Pio XII vai dizer assim, que o pecado do século é a perda do sentido do pecado. E ainda São Papa João Paulo II, ele vai continuar a dizer que é um alerta à humanidade sobre essa deformação na consciência do homem de hoje. E ele continua, ele vai apontar o entorpecimento de uma anestesia das consciências, traduzindo tudo isso. O pecado deforma a nossa consciência. E qual é o sentido do pecado? O homem quer ser Deus para si. Nós estamos vivendo este perigo. Estamos vivendo muito este perigo. Desculpem, gente, mas eu tenho que denunciar mesmo. Nós estamos vivendo como seres endeusados, manipulando os outros, manipulando as pessoas. Mas eu tenho que falar, eu não posso me omitir da verdade. Isso não só acontece na igreja, mas acontece lá fora. Líderes, e dói no coração falar isso, líderes que não mais obedecem à questão da oração, da questão das virtudes, acham tudo retrógrado o que a igreja fala, o que a igreja diz. É um dos piores pecados, o homem renegar o que Deus propõe para nós, em todos os âmbitos de vida. Dá um poder para a pessoa para ver o que acontece. A pessoa, ela manipula a imagem de Deus e traz o discurso da misericórdia. É claro que Deus é misericórdia, mas Ele é justo. Deus é justo. Nós estamos vivendo como que uma inversão de pregação. Ai, não fala dos erros, não fala do que está acontecendo, não. Ora, a humanidade vai ficar burra, o povo de Deus vai ficar burro? Não. Precisa saber o que é virtude, precisa saber o que é pecado e o que não é. Precisamos amar mais a Deus, aos outros. Sabe como? É observando os mandamentos, é não dando falso testemunho. O falso testemunho, ele se remete muitas vezes à calúnia. O que destrona as estruturas de lideranças, o que destrói tudo no geral, são as calúnias. A calúnia destrói qualquer pessoa, destrói padre, destrói bispo, destrói qualquer pessoa. Se bobear, até tenta me destruir. Para você ver como que a ação do pecado ela é daninha. Nós julgamos, nós olhamos torto, e Deus não quer que a gente julgue. Deus não quer que a gente se torne inimigo do mal. A gente precisa ter misericórdia com o outro. Eu digo, no quesito andar nos mandamentos.
Não é permitir o outro se lascar com o perdão da palavra. Peca mesmo, peca mesmo, peca mesmo, está errado. Você presencia o irmão confundando com o outro, e você diz, pode descer a minha mesmo. Não, está errado. Apoiar essas coisas, está errado. Você não quer uma igreja unida? Você não quer uma igreja cheia da graça do Espírito Santo? Vamos parar de fofocar e de caluniar na vida do outro. O Espírito Santo, ele quer habitar em cada coração. O Espírito Santo, ele quer trazer para você uma unção de retidão. Retidão, que vai ser retidão, é retidão de caráter. Amados irmãos, amadas irmãs, eu tenho como que sem graça para dizer isso, mas eu tenho que proclamar isso. Por que os movimentos, por que as pastorais não progridem espiritualmente na graça e na fé? Porque muitas vezes estamos caminhando para a impenitência final. O que é impenitência final? Ela junta com a obstinação do pecado. Nós preferimos o pecado do que a retidão da santidade de Deus. Desculpa, gente. Desculpa. Eu não aguento ver quantas e quantas pessoas maquinando, enganando pessoas, colocando máscara de santos, colocando máscara de santos, e quando chega lá, fala mal, faz oração contrária. Que feio! Nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo isso. Eu tenho que falar a verdade. Não dá. Não dá. Quanto pregador comendo o rabo do outro. Quando o pregador comendo o rabo do outro, falando, não fui eu falei isso, não fui eu que falei aquilo. Não é recado pessoal. Não é recado pessoal, gente, mas é uma verdade. Como que é caminhar na graça desse jeito? E nas pregações, dando lição de moral para outras pessoas que são simples. A pessoa não tem faculdade e quer dar lição de moral. Não é assim que se caminha a igreja. Não é assim. Por que a igreja não é rachada? A igreja não é rachada. Não é de hoje. Não é de hoje que a igreja está rachada. O inimigo está aplaudindo, está batendo palma. As pessoas me perguntam, como está a igreja? Eu vou ser sincero em dizer, está calejando, está tentando calejar, está tentando viver da graça. Nós estamos enfraquecendo na nossa vida de oração. Na nossa vida de oração nós estamos enfraquecendo. E pessoas que estão fora da graça porque são reféns de servos nojentos de Satanás, para caluniar, para falar mal. Não, aqui não é lugar para falar mal. Volto e torno a dizer, não cito nomes. Deus é misericórdia, Ele sabe de tudo isso. Que tudo aquilo que é contra a obra de Deus cai por terra agora em nome de Jesus. Essa doença que se chama calúnia precisa ser estigada. Para não falar outra coisa, mas eu vou dizer, erradificada com muita vergonha na cara, indo na fila da confissão. Não dá para você entrar dentro da igreja, falar, eu amo a Deus. Ama nada, você pega por palavra. Ama nada. Irmão, seja coerente com você mesmo.
Entenda o que eu quero dizer. Eu estou terminando a pregação. Eu estou terminando para falar para vocês. É hora de viver a verdade. Não fique investindo o seu tempo cutucando, vendo outros ferrar, com perdão da palavra. Hoje, Grupo Geração, semeando com Jesus, vamos viver a virtude da santidade e a fuga do pecado. Veio um irmão, veio uma irmã falar mal do irmão, sabe o que você faz? Olha, eu não quero saber, não. Eu não quero saber. Vamos rezar por ele? Ah, mas fala, não quero saber o que você quer me dizer, não. Vamos rezar por ele? Ah, mas você sabe aquele irmão? Não, eu não quero saber. Vai rezar. Para de me importunar. Simples assim. É uma autodefesa que nós estamos fazendo. Quer cortar a fofoca por mão da raiz? Vamos dizer, vamos orar por ele. Ponto, acabou. E a igreja se levanta agora em nome de Jesus. É tempo de se emendar, gente. É tempo de se emendar. Não dá mais para viver o fariasismo religioso. Não dá mais. Se Deus está latejando e falando, gente, estejam mais próximos da minha presença, estejam mais próximos do meu coração, porque nós continuamos a pecar. A vida no Espírito é aquela que nos distancia da vida de trevas, da vida de morte. É o Espírito Santo que vai te dar força. Uma vez a pessoa ungida do Espírito Santo, ela consegue entender o que está sendo falado hoje. De repente você entrou aqui no grupo de oração, você se assustou com aquilo que você ouviu. Não se assuste. Não se assuste. Mas deixe o Espírito Santo tocar o teu coração para que você compreenda. É o próprio Deus que está dando esse chacoalhar. Desperta você que está dormindo. Não se acovarde, não se acomode. O ministério vai dedilhar e você que está aí, da onde você está, não precisa sair do lugar não. Fica da onde você está. Em atitude de oração. A música vai tocando e você vai se colocando em uma posição de oração. Você vai fazendo uma reflexão da sua vida. Quantos e quantos momentos que você deu mancada com Deus? Quantos e quantos momentos você pecou? E em nome do Senhor Jesus, toda intimidação inimiga seja paralisada agora em nome de Jesus. Toda intimidação inimiga, toda confusão, tudo aquilo que seja de mal entendido, em nome de Jesus nós repreendemos qualquer tipo de mal entendido aqui. Qualquer contenda, falta de compreensão, em nome do Senhor Jesus, seja anulada agora, seja amarrada agora, em nome de Jesus. Prepare o seu coração e entra em intimidade com Deus, mas entra mesmo. Deus deu um coração, Ele sonda com a sua compaixão, sonda com compaixão e sabe da sua dor. o Senhor não pode pôr limites. Ele não pode pôr limites do teu amor. Sabe até onde vai todo pecado. O Senhor sabe aonde você pode chegar. Lágrimas são suor. Nós somos essas almas que nós muitas das vezes enchemos só. Só Deus sabe
Recorra ao Senhor com grande amor. É hora de você parar de pecar. Não se maltrate. Não queira ninguém ao outro culpar. É hora de dizer não. Por hoje eu não vou mais pecar. Por hoje eu não vou mais pecar. Deus estende a sua mão. Se abra o coração. E me abra o seu coração. É hora de voltar para o Senhor. E voltar seu Senhor. Se abra para a restauração. Esse é o momento. A restauração com Cristo você vai superar. A todas as barreiras Ele vai te alcançar e retirar. Todas as barreiras passar. Todo o pecado vencer. Todo o pecado vencer. Um novo homem e uma nova mulher há de nascer. O homem vai. Com a graça de Deus, aqui nós estamos entendendo o que Deus está falando conosco. Se você ainda não entendeu o que Deus está falando com você, é hora de entender, é hora de crer, não é hora de murmurar. Quando a palavra ela entra em realidade, em choque com a nossa natureza humana, é para incomodar mesmo, não é para te trazer um cômodo, não é para te trazer, vamos assim dizer, as suas próprias seguranças, mas a palavra de Deus ela vai te trazer a segurança de Deus. É o que te impulsiona, é o que te puxa. Nesta noite, o Senhor Ele deseja reconstruir a sua história. Não seja mais aquelas pessoas que se deixam se levar por qualquer coisa. Sejam pessoas conduzidas pelo Espírito Santo, isso Deus basta. Não sejam mais conduzidas pela levada do demônio mais. Nós não podemos envergonhar a nossa igreja com a nossa omissão, mas devemos, com a graça de Deus, viver totalmente esta graça, em nome de Jesus. Abrindo nossos braços e receberemos do Senhor a graça, a restauração.